A medida provisória número 792, que trata do Programa de Desligamento Voluntário, o PDV, no âmbito do Poder Executivo Federal, foi publicada no Diário Oficial da União. E o programa gera muitas dúvidas nos servidores. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o advogado Diego Cheruli. Doutor Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal de Justiça. É um prazer. Quais são as principais vantagens que essa MP traz? Bom, William, na verdade, ela é uma MP um pouco confusa na situação atual do país, porque ela atinge não somente servidores com direito a uma aposentadoria, como já foi feito na década de 90, onde muitos se aposentavam e aí tinham a oportunidade de exercer uma atividade privada, abrir uma empresa, com todo um apoio do SEBRAE, de financiamentos dos bancos públicos. Dessa vez não tem isso. Dessa vez, essa medida provisória é destinada aos servidores que não podem se aposentar, em especial com direito de preferência aqueles com menos tempo de serviço público ou que estejam de licença. A ideia desse projeto é que o servidor possa sair do trabalho ativo, passar para ser exonerado, né, do serviço público e passar a exercer uma atividade privada. Quais são as principais vantagens que ela traz para o trabalhador, que foram apresentados nessa medida provisória? A vantagem seria basicamente essa: você ter a oportunidade de exercer uma atividade privada, gerir empresas, até mesmo no licenciamento, porque a medida provisória não trata só no programa de desligamento voluntário, mas sim do licenciamento sem remuneração. E nesse licenciamento o servidor pode, por exemplo, exercer a administração de empresas, exercer cargos públicos de outra natureza que não a mesma e etc. Então, nesse ínterim, seria interessante para aquelas pessoas que têm esse viés. De uma forma geral, o PDV e o plano de aposentadoria incentivada, o pai, tem as mesmas regras? Nesse caso, o pai também está inserido ou não? Não. Neste caso, como eu disse, o PDV da MP 792 não atinge quem tem direito à aposentadoria. E o programa do pai, como disse, de incentivo à aposentadoria para aqueles que estão em vias de aposentadoria com todos os requisitos cumpridos. Então, o governo incentiva que ele se aposente. Não é o caso. O PDV, de uma forma geral, não especificamente esse, ele pode discriminar o trabalhador que ele gostaria de incentivar o desligamento? E, na verdade, em nada no nosso país pode haver discriminação. Porém, infelizmente, neste PDV existe o tópico do servidor com menos tempo de exercício e a exclusão do servidor com os requisitos para aposentadoria. Então, pode haver uma certa discussão acerca da discriminação dessas pessoas neste PDV em específico. Por falar em discussão, após a pessoa aderir ao PDV, ela pode questionar judicialmente algum ponto que ela não aceitou? Não, porque a ideia do PDV é a homologação de um acordo entre o servidor e o Estado. E esse acordo ele não pode depois ser questionado, a não ser que tenha havido algum fato grave, alguma coação ou algum erro de fato não verificado no momento da adesão. Esse é um ponto importante. O PDV tem que ser oferecido ao trabalhador, mas muitas vezes a gente ouve falar de situações que são colocadas assim: você pode aderir com essas vantagens ou você pode correr o risco de daqui a pouco ser demitido sem essas condições. Na verdade, esse tipo de pressão é completamente inadmissível, né? É completamente inadmissível e vedada pela lei. Isso acontecia antigamente quando muitas empresas públicas ainda existiam no país e cujos servidores eram vinculados ao regime estatutário que havia sido recentemente implantado. Atualmente isso não tem condições de ser feito, principalmente para o servidor público federal, porque as possibilidades de demissão são aquelas fixadas em lei, na Lei de 1112. Não pode haver o prazer, haver essa pressão por uma demissão. Precisa haver uma justificativa para haver um PDV? Uma justificativa legal para a criação, mas o servidor ele não precisa se justificar para aderir ao PDV. Sai mais caro para a empresa fazer o PDV ou ela simplesmente demitir e pagar os direitos que no caso de funcionário seletista, esses direitos trabalhistas já definidos em lei? No caso do seletista, o PDV ele nunca vai ser prejudicial para a empresa. Ele vem como uma opção da empresa poder demitir uma massa maior de funcionários sem que haja conflitos com sindicatos ou conflitos até mesmo com a própria Justiça do Trabalho, em caso de uma demissão em massa. No servidor público, já é um pouco diferente, porque não pode haver demissão. Então, no serviço público, a ideia é reduzir o custo de mão de obra com aqueles servidores que não podem ser demitidos a bel prazer da administração. Entendeu? Então, a grande diferença está aí. Para o servidor vinculado à CLT, a economia da empresa em poder demitir uma massa que está sobressalente, e para o Estado também, com o aval legal
sem fugir das regras da 8.112. Quer dizer, esses vinculados à CLT não podem ter essas regras relativizadas, serem criadas novas regras dentro de um PDV. Por exemplo, você será demitido, mas não vai ter direito aos 40% do FGTS. Sim, isso vai fazer parte do acordo. Você não vai ter direito aos 40%, mas eu vou te pagar uma indenização de X, equivalente a esses 40%, ou ao invés de 40% a 20%. E o PDV para entidade privada é diferente para o público. É muito comum as pessoas aderirem ao PDV por vislumbrarem uma possibilidade de uma vida diferente, por ter uma vantagem financeira ali muito imediata e muito interessante às vezes, e depois se arrepender. O que o trabalhador deve ficar atento na hora de aderir ou não ao PDV? Então, a principal fundamento do PDV e da indenização é a possibilidade daquele trabalhador poder exercer uma atividade privada. Se ele já exerce, se ele já tem condições de manter esse exercício, às vezes é interessante até pôr um investimento a mais nessa atividade privada e, a partir dali, ganhar até mais com a atividade privada do que ganhava no serviço público ou no emprego. Agora, o que aconteceu antigamente com os primeiros PDVs na década de 90 não vão mais se repetir. Na década de 90, a ideia do governo era tirar servidores estatutários que iriam se aposentar com paridade e integralidade. Agora não. Agora é tirar o servidor de qualquer forma, inclusive o tempo de contribuição dele, o tempo de efetivo serviço público não pode ser computado com outra aposentadoria, e esse servidor ele tem que estar ciente de que aquele valor deve ser para o investimento, que aquele investimento vai resultar algo melhor para ele. Porque ele vai ficar sem aposentadoria do serviço público e mesmo que ele cumpra os requisitos depois, ele não vai poder se aposentar pelo serviço público. Vai ter que se aposentar pelo regime geral de previdência social. Que o teto é menor, o teto é de 5.182 hoje, a diferença do teto hoje do serviço público. Tem que estar bem atento. Doutor Diego, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal Justiça.